A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje eu quero trazer aqui algumas informações, um pequeno estudo, para que a gente possa refletir. Eu quero te levar ao final do vídeo para pensar. Então eu vou trazer aqui eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre teologia da prosperidade e prosperidade bíblica, tá bom? Existe aí uma diferença enorme, tá? Porque a Bíblia fala sim de prosperidade, mas não do jeito que algumas pessoas estão pregando, alguns pastores estão pregando hoje, que nós diferenciamos, né? Então, esse pessoal que está pregando de prosperidade aí, falando de uma forma muito distorcida, muito exagerada, nós chamamos isso de teologia da prosperidade ou evangelho da prosperidade. Mas, por outro lado, a Bíblia fala de prosperidade e é importante saber a diferença entre um e outro para que você, quando ouvir uma mensagem de prosperidade, você saiba discernir se aquela pessoa está pregando uma prosperidade bíblica, equilibrada, que vem de Deus, ou se ela está pregando o evangelho, a teologia da prosperidade, que é totalmente desequilibrada e exagerada, tá bom? Então eu quero pontuar aqui, trazer três pontos da teologia da prosperidade e mostrar que na Bíblia que isso não é assim, tá? Na Bíblia é totalmente diferente. E depois disso eu quero falar um pouquinho sobre os motivos para pregadores e pastores falarem sim de prosperidade nas igrejas onde não se fala sobre prosperidade, tá bom? Então vamos lá. São duas coisas, teologia da prosperidade e a prosperidade bíblica. Tudo bem? Então não confunda as coisas, tá? A teologia da prosperidade é o errado, a prosperidade bíblica é o certo, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, a teologia da prosperidade, ela traz mensagens, argumentos que indicam que você pode comprar as bênçãos de Deus, tá? Então, quando você ouvir uma mensagem e o resultado final na sua cabeça for esse, você, pelo que esse pregador está falando aí, pelo que esse pastor está falando, pelo que eu estou entendendo é que eu posso comprar. É só eu dar o meu dinheiro e Deus vai me abençoar. Então, deixa o seu dinheiro aqui e Deus vai te dar o que você quer. Então, isso é troca, isso é barganha, isso você está comprando. E é isso que a teologia da prosperidade prega. Isso é uma das marcas da teologia da prosperidade, uma das suas principais características, tá? Que pode ser vista essa característica em quase todas as mensagens da teologia da prosperidade que se escuta. Tá bom? Então, dessa forma, você sabe que ali é um pregador da teologia da prosperidade. Agora, em contrapartida, o que a Bíblia fala sobre isso? Em contrapartida, o que a Bíblia diz sobre isso? Tá? Bom, em 2 Crônicas, capítulo 19, no versículo 7, a Bíblia deixa bem claro que Deus não aceita suborno. E lá na lei de Moisés também, em Deuteronômio, quando está falando das maldições, está dizendo, maldito aquele que aceitar suborno. Então Deus não aceita suborno, na sua lei está proibindo que os seus seguidores aceitem suborno também, tá? Ou seja, deixa o seu dinheiro aqui que eu vou orar por você, né? Você me dá dinheiro e eu oro por você, você me dá dinheiro e eu profetizo a bênção na sua vida. Isso daí é suborno. Então, é proibido na lei do Senhor aceitar suborno, como também a Bíblia deixa claro que Deus não aceita suborno, tá bom? Aí fica aquela dúvida, tá, mas quando eu mando oferta para a igreja, Deus não vai me abençoar? Olha, se a sua preocupação ao dar uma oferta é em ser abençoado, então você literalmente está querendo comprar alguma coisa. Você acha que o seu dinheiro na igreja é moeda de troca, né? Para você comprar e Deus te vender o que você quer. Entendeu? O nosso dinheiro na igreja é sacrifício, né? Oferta é sacrifício. Quando diz, eu estou levando uma oferta ao Senhor,
Está levando uma oferta, e esse cabrito aí? Esse cabrito é a minha oferta ao Senhor, ele vai ser sacrificado, entendeu? Então, oferta e sacrifício, basicamente é a mesma coisa. Tá? Quando a pessoa leva uma oferta ao Senhor, não é para receber coisas do Senhor, não, mas é para obedecer o mandamento do Senhor, de ofertar na casa do Senhor. Tá? É para obedecer, não é para ganhar de volta. Tá bom? A oferta, muitas das vezes, é uma manifestação da nossa alegria, tá? da nossa felicidade, um reconhecimento do que Deus fez. Você reconhece que as coisas boas na sua vida e que você tem vêm de Deus, então você manifesta essa alegria levando uma oferta ao Senhor. Então, Abraão, quando ele venceu a guerra, deu o dízimo a Melquisedeque. A Ana, a mãe de Samuel, quando Samuel nasceu, que ela o desmamou, ela subiu ao templo para cumprir o seu voto, e o cumprimento do voto dela era apenas entregar o menino. Mas, para além disso, ela manifestou a sua alegria, levando uma grande oferta para o Senhor. Tá bom? Então, você está feliz com o Senhor? Oferte, manifeste a sua alegria. Tá? É claro que tem muitas outras coisas relacionadas a ofertas, mas para fazer o contraponto com a teologia da prosperidade, que diz que através da sua oferta ou do seu dízimo você pode comprar as bênçãos de Deus, isso aqui é suficiente. Oferta é manifestação da alegria, não é para comprar nada. Tá? Nunca foi, nunca vai ser para comprar nada, nem oferta, nem dízimo. Ok? Então, essa primeira principal marca da teologia da prosperidade. Obviamente, o pregador da teologia ele não vai chegar lá e vai falar assim: irmãos, quem aqui quer comprar um carro por apenas R$100? Deixe R$100 de oferta, Deus vai te dar um carro. Quem aqui? É claro que ele não faz desse jeito. Ele traz uma série de argumentos ali que no final o que você entende é isso, que se você der o seu dinheiro, Deus vai te dar de volta e pronto, então isso é uma compra. Tá bom? Agora, o segundo ponto, segunda marca, segunda característica da teologia da prosperidade, e que é bem evidente, que é muito forte, é a importância que eles dão para o dízimo. Então, a teologia da prosperidade, ela dá muita importância para o dízimo. Então, quando você vai numa reunião, quando você vai numa igreja, em que fala-se muito do dízimo, toda a pregação fala do dízimo, tem campanha de dízimo, campanha de oferta, envolve muito isso daí. Todas as mensagens, todas as pregações, o pastor, o pregador ali, ele sempre consegue dar um jeitinho de colocar o dízimo envolvendo ali com aquela história, com aquele texto bíblico, para poder falar na mensagem que tem que ser dizimista. Quando se fala muito disso, você percebe que tem ali uma influência, nessa igreja, nessa reunião, eles estão influenciados pela teologia da prosperidade, a não ser que sejam de fato assumidos como pregadores do evangelho da prosperidade. Tá? Então, essa teologia ela dá muita importância para o dízimo. Agora, na Bíblia Sagrada, é assim? De maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sabem o que ela dá mais importância? O que mais se vê falando na Bíblia? Obediência a Deus, obediência ao Senhor, obediência, temor ao Senhor, servir ao Senhor. Tá? Isso é o que mais fala, obediência, temor, servir, tudo relacionado ali a você ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Isso é o que mais a Bíblia fala. O dízimo é um detalhe comparado a isso. Tá? O dízimo é um detalhe. Então veja que a Bíblia não dá essa mesma importância para o dízimo como a teologia da prosperidade. O próprio Jesus, ele fala em Mateus, capítulo 23, no verso também 23, ele diz que o dízimo não é mais importante que a justiça, você ser uma pessoa justa, você praticar a justiça. O dízimo não é mais importante do que a misericórdia, você ser uma pessoa misericordiosa, você ser uma pessoa que pratica a misericórdia, que tem misericórdia dos outros. O dízimo não é mais importante do que a fé. Você ser um homem ou uma mulher de fé, fervoroso, tá? Que acredita em Deus acima de tudo, fé para a salvação. O dízimo não é mais importante que essas coisas. Olha aí.
Então é o que? É Jesus que está dizendo isso, Mateus 23, 23. Tá? Ele não está descartando o dízimo, né? Mas ele está dizendo que não é mais, tem coisa mais importante que o dízimo. Tá bom? Só que a teologia da prosperidade prega totalmente o contrário. Diz que não adianta nada você ser bom, não adianta nada você ser de oração, não adianta nada você ser uma pessoa que lê muito a Bíblia, não adianta nada você jejuar, não adianta nada você fazer caridade se você não der o dízimo. É assim que eles pregam. Essa é a compreensão que você vai ter quando ouvir uma mensagem de um pregador de prosperidade. É por isso que quando eu vejo alguém falando, o pastor fulano de tal é um falso profeta porque ele prega prosperidade, eu vou lá escutar uma mensagem do pastor fulano de tal. Por quê? Porque eu quero ver se é verdade. Porque a Bíblia fala de prosperidade. Se você tem a Bíblia no seu celular, o aplicativo, pesquisa aí, prosperidade, você vai encontrar vários versículos. Próspero, prosperar, prosperareis, né? Prosperou. A Bíblia fala de prosperidade, bastante até. Então, é muito fácil você pegar qualquer um que está na sua mensagem falando de prosperidade e dizer que ele é da teologia da prosperidade. Isso é muito fácil. Agora, parar para analisar é o que muita gente não faz. E por causa disso, muitos pastores, até mesmo aqui no Brasil, são injustiçados, né? São acusados injustamente de serem pregadores de prosperidade, quando na verdade não são. Tem os pregadores, os pastores que pregam prosperidade mesmo, evangelho da prosperidade, tem, mas tem alguns outros que não, que eles falam de prosperidade normal, como a Bíblia fala. E se você pegar umas 10 mensagens desse pastor, você vai ver que uma está falando de prosperidade e as outras estão falando de outras coisas, porque a Bíblia não fala só de prosperidade. Mas também a Bíblia não deixa de falar. Então, se você é um pregador ou um pastor que prega a Bíblia, uma hora você vai pregar sobre prosperidade. Não é verdade? Uma hora você vai cair um versículo ali e você vai pregar sobre prosperidade, porque o versículo está falando sobre prosperidade. Então, é importante saber discernir prosperidade bíblica e essa teologia da prosperidade. Prosperidade bíblica, prosperidade segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Agora, o evangelho, a teologia da prosperidade, eles exageram e eles dão foco só na prosperidade, o foco total deles é só no dinheiro. Então, terceiro ponto. A teologia da prosperidade, né, só para lembrar, o primeiro é que eles insinuam que você pode comprar as bênçãos de Deus. O segundo é que eles dão muita importância para o dízimo. Fala de dízimo o tempo todo. E o terceiro agora é que eles prometem que o resultado vai chegar em breve, que é imediato. Tem pregador da teologia da prosperidade que promete já para o dia seguinte. Não, irmão, deixa o dízimo aqui, segunda-feira você vai lá, você vai ver, Deus vai abençoar. Deixa o dízimo aqui e semana que vem vai chegar um caminhão de bênção na sua casa. Então esse é o terceiro ponto, também muito forte, muito marcante na teologia da prosperidade. Você vê muito isso quando alguém prega prosperidade, esse imediatismo. Esse negócio de que é fácil, rápido, né? É mais rápido que o Sedex. Deus vai mandar a bênção, Deus vai mandar e tal, e vai acontecer. Então toma cuidado com isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Deus, ele abençoa, nós sabemos disso, nós sabemos. O nosso Deus, ele é galardoador. Nosso Deus, ele abençoa. Tem muita gente na Bíblia mostrando ali na história que foi Deus que abençoou aquela pessoa. Só que a teologia da prosperidade diz que a bênção de Deus vai chegar imediatamente, vai chegar muito rápido. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. E pela Bíblia, quando você vê as pessoas sendo abençoadas, você não percebe esse imediatismo. Porque a teologia da prosperidade, ela fala de prosperidade financeira, ela fala de prosperidade material. A Bíblia fala de prosperidade financeira? Fala. Prosperidade material? Fala. Mas também fala de prosperidade espiritual. Tá? De prosperidade interior, na sua alma, né? Paz, alegria, amor, entre tantas outras coisas. Agora,
Com relação ao resultado, que eles dizem que você vai dar o dízimo aqui e amanhã você já vai abrir a sua empresa com 100 funcionários e vai começar a ganhar 1 milhão por mês. É mais ou menos assim, um resultado rápido. E pela Bíblia Sagrada não é rápido. E aí esses pregadores da prosperidade ficam aí fazendo promessas de que vai ser rápido, que no mês que vem, que esse ano é o ano não sei do que, o ano que vem é o ano não sei o que lá, e já vai acontecer no ano que vem, do ano que vem não passa e tal, e esse monte de promessas. Mas para pensar, olha as promessas de Deus na Bíblia. Deus prometeu para Abraão um filho. Quanto tempo levou para chegar? 25 anos. Sendo bem rápido e prático aqui, 25 anos. O Caleb tinha uma promessa na vida dele de ter a sua herança, a sua terra. Quanto tempo demorou? 45 anos. E o Josué? O Josué, ele sonhava, com certeza, era um jovem que não saía do lado de Moisés, do pé de Moisés ali. Ele sonhava em ser usado por Deus, em ser cheio de Deus, igual a Moisés. Quanto tempo ele esperou para esse sonho se realizar? 40 anos. 40 anos o povo dando volta no deserto. 40 anos o Josué lá esperando chegar a vez dele, até que Moisés passou o bastão para ele e ele se tornou o sucessor de Moisés. Então, não é imediato. Um dos homens mais prósperos na Bíblia Sagrada foi Isaac, filho de Abraão. O Isaac, ele já começa muito abençoado, porque Abraão deu para ele tudo que tinha. Então, Abraão ele foi muito rico, certo? E toda essa riqueza ele deixou para o seu filho Isaac. Isaac já começa, então, muito rico e ele vai trabalhar. Em Gênesis 26, você vê o caminho de prosperidade de Isaac. Que ele vai cavando poços, ainda que os inimigos tentem entulhar, ele vai, abre de novo, vai cavando poços, vai tendo aí uma coleção de poços. E quem tinha um poço naquele tempo era muito rico. O Isaac tinha vários. E nesse mesmo capítulo, Gênesis 26, a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes tanto no mesmo ano que tinha plantado. Então, um homem próspero, e a Bíblia fala isso deixando claro que Deus o abençoava. Era Deus quem prosperava ele. Mas isso não foi imediato na vida dele. Essas coisas todas não foram tudo de uma vez. Todo dia a riqueza dele dobrava. Não era isso que acontecia, não. Você pode ver que em Gênesis capítulo 27, o capítulo seguinte, já está dizendo que o Isaac envelheceu, seus olhos escureceram. Ou seja, foi a vida toda ali, trabalhando, crescendo, prosperando, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Então é assim que a prosperidade de Deus ela chega. E nisso eu estou falando da material e financeira. Tá bom? Então você quer ser próspero materialmente, financeiramente? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Isso é um desejo comum do ser humano. Tá? Agora, Deus ele pode fazer? Pode, mas não é da noite para o dia. Você vai crescendo aos pouquinhos, vai trabalhando, vai sendo fiel a Deus, porque entenda uma coisa. Todos esses anos, Isaac trabalhando na presença de Deus, sendo fiel a Deus. Abraão esperou 25 anos pela chegada do seu filho, servindo a Deus. 25 anos crendo em Deus, buscando a Deus, andando com Deus, andando pela fé. A mesma coisa Caleb, a mesma coisa Josué e todos os outros. É todo esse tempo, vários anos na presença de Deus. Perseverança é uma das palavras-chave da Bíblia Sagrada. Né? Para perseverança, perseverar na fé, perseverar em oração, persevera em continuar servindo a Deus. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Glórias a Deus por isso. Tá bom? Então é com o tempo, é gradativamente essa prosperidade bíblica. Tá bom? Então agora você já vai conseguir discernir aí quando alguém está pregando teologia da prosperidade, que é aquela prosperidade exagerada, e quando alguém está pregando sobre prosperidade mais bíblica, dentro da Bíblia, tá? Seguindo ali os princípios, os valores da palavra de Deus. E a Bíblia fala de prosperidade. Você quer ver? O Salmo 1. No Salmo 1 diz o quê? Ora, no Salmo 1 ele diz, bem-aventurado é feliz, é alegre, é bem-sucedido, é próspero. Tá? Próspero. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Ele não faz essas coisas que os ímpios fazem.
Ou seja, porque ele faz aquilo que Deus quer, ele faz aquilo que agrada a Deus. Então, obedecer a Deus, andar no caminho do Senhor, é que traz a prosperidade. E o texto é bem claro no verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, o prazer dele é obedecer a palavra de Deus, o prazer dele é viver a palavra de Deus. Por isso diz, nela medita de dia e de noite. E, para ficar bem claro que está falando de prosperidade, entra o verso 3 do Salmo 1, que diz assim: porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que é isso? Você tem uma fonte inesgotável, não te faltam recursos. Aí diz assim, cujas folhas não caem. O que é isso daí? Você não tem prejuízo, você não tem perdas. Glória a Deus. E aí diz mais lá, e dá o seu fruto na estação própria. O que é isso? Enquanto todo mundo tem que, no meio da crise, não frutifica, né, tem que esperar chegar a bonança, a inflação ficar boa, né, o comércio, o mercado fica bom para poder dar fruto. Você não, você dá fruto o tempo todo. É o que José disse quando o seu segundo filho nasceu. Ele colocou o nome Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Glória a Deus. E para deixar bem claro que ele está falando de prosperidade, ele termina o verso 3 do Salmo 1 dizendo, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Tudo quanto fizer prosperará. Então, sim, a Bíblia fala de prosperidade. Esse é só um exemplo, tem vários outros, tá bom? E agora que você já sabe discernir entre uma coisa e outra, é claro que existem várias outras características aí da teologia da prosperidade que nós podemos confrontá-las à luz da palavra de Deus. Aliás, se você conhece alguma outra, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas agora que você sabe discernir, eu quero te levar a pensar um pouquinho. Quero levar você a pensar um pouquinho, refletir. Em muitas igrejas hoje, muitas igrejas sim, eu não estou falando de igrejas famosas, de igrejas grandiosas, porque a grande maioria das igrejas são pequenas, são igrejas de bairro, são pequenas comunidades, pequenas igrejas de 50 pessoas, no máximo 100 pessoas. Tá? Então é disso que eu estou falando. Na grande maioria das igrejas, não se fala muito de prosperidade financeira, de prosperidade material. E eu até posso entender, de repente, é porque existe aí um receio, né? Existe aí um medo, já que esse pessoal da teologia da prosperidade fala tanto de prosperidade que, às vezes, se você for querer falar de prosperidade na sua igreja, o povo vai achar que você é um falso profeta da teologia da prosperidade. Né? Então, de repente, tem esse medo, esse receio. Mas pare para pensar. Nós não devíamos, se a Bíblia fala de prosperidade, a gente não devia falar um pouquinho também? Eu não estou dizendo em todos os cultos, todas as reuniões, pelo amor de Deus, irmão, você é inteligente. Eu estou dizendo do jeito que a Bíblia fala. Se você pegar um livro e para pregar toda semana um capítulo novo daquele livro, uma hora vai chegar um capítulo que vai falar de prosperidade. Então é nisso que eu estou dizendo. Nós não deveríamos, né, com uma certa frequência, com um certo equilíbrio, falar também de prosperidade nas nossas igrejas, prosperidade material e prosperidade financeira? Será que a gente não devia? Porque falar de prosperidade financeira é falar, sabe sobre o quê? É falar de finanças, é falar de controle financeiro, é falar de gastos, é falar de planilha, de orçamento. É isso, é basicamente isso. É falar de finanças. Será que a gente não devia? Você sabia, e você está assistindo esse vídeo pela internet, então você pode pesquisar no Google os maiores motivos de divórcio no Brasil e no mundo. Você sabia que as dívidas, né, o descontrole financeiro, ou seja, o dinheiro é um dos principais, ele está entre os primeiros maiores motivos de divórcio? Sabia disso? Pessoas que gastam demais, que compram descontroladamente, né? Ou pessoas mesquinhas, né? O marido que segura demais, que só ele trabalha e ele não dá um centavo para a esposa e tal. E isso daí é um dos maiores vilões de casamentos que levam ao divórcio. E divórcio é uma das coisas que nós não queremos na casa de Deus, na igreja. Nós queremos preservar as famílias. Então, esse é um fortíssimo motivo para falar de vez em quando de finanças.
né, de prosperidade financeira, de controle financeiro, até porque Jesus ele não diz assim, qual é o homem que indo construir uma torre não senta primeiro para calcular, para planejar e ver se ele tem condições de terminar. Porque senão ele vai construir a torre pela metade, as pessoas vão passar e vão dizer, eis aí um homem que começou e não terminou, e as pessoas vão escarnecer dele. Então Jesus ele fala de controle financeiro, de planejamento, né? Querendo ou não, é disso que ele está tratando. Você vai construir alguma coisa, você tem que ver primeiro se tem condições de bancar com os gastos daquilo. Você não pode comprar um carro de forma irresponsável e aí ficar comendo só arroz com farinha durante 4 anos que está pagando o carro porque todo o dinheiro vai para o carro. Você não pode fazer isso. Vai acabar o seu casamento desse jeito. Então, outro motivo. A igreja ela é sustentada, né, a casa de Deus hoje, sustentada por ofertas e dízimos. Certo? Eu sei que existe uma divisão, existem igrejas que não pregam o dízimo, pregam só a oferta. E existem outras que pregam o dízimo e oferta. Não tem problema, eu não vejo problema. Não vamos ficar brigando e dividindo ainda mais o povo de Deus por causa disso, não é verdade? Quem gosta de divisão é o diabo. Então, o próprio Deus ele fala em Provérbios capítulo 6, né, que tem coisas que ele odeia e uma coisa que a sua alma abomina, que é mais que odeia. Isso lá em Provérbios 6. Aí ele diz que o que ele mais odeia, que a alma dele abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então pare para pensar que às vezes você fica aí debatendo coisas e dividindo as pessoas por causa de detalhes. Né? Mas assim, a igreja, voltando aqui, a igreja é sustentada por oferta e dízimo, ou só oferta, ou só dízimo, enfim. Muitas pessoas não são dizimistas e nem ofertantes. Porque tem muita gente que, além de não dar o dízimo, a oferta daquela pessoa é só algumas moedas. Só algumas moedas. E tem gente que quando ouve alguém falar assim, como eu estou falando agora, vai dizer, mas tem gente que é necessitado, né? Tem gente que não pode, que não tem como. Irmão, muitos não são dizimistas e nem ofertantes porque vive numa pindaíba, porque não sabe controlar o que tem, não sabe... Ele vive pela fé, ele gasta pela fé. E a Bíblia não ensina isso, gastar dinheiro pela fé. Não, eu vou comprar e Deus vai me dar condições de pagar. Eu vou comprar e Deus... Não, a Bíblia não ensina isso, você gastar dinheiro pela fé. Então, muitas pessoas não são dizimistas e nem ofertantes, ou seja, elas não conseguem participar do sustento da própria igreja que elas congregam, porque vivem num descontrole financeiro terrível. Então, isso é mais um motivo para que a gente venha falar sobre prosperidade, sobre finanças nas nossas igrejas, né? Num culto de ensinamento e por aí afora. Agora, outro motivo, que talvez você nunca parou para pensar nisso, mas é uma realidade. Eu nesse final do vídeo agora, eu estou refletindo com você, para a gente pensar sobre essas questões. Outro motivo, tem muita gente que não prospera, né, que abre um negócio, abre um pequeno comércio, uma pequena empresa, alguma coisa, e não prospera, sabe por quê? Porque tem medo de ganhar dinheiro. Porque de tanto que se ouve falar que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando na verdade o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de tanto que se ouve bater contra a teologia da prosperidade, o que não é errado, nós temos que bater contra essas coisas erradas, essas heresias da teologia da prosperidade, sim, mas de tanto que se ouve isso e talvez outros fatores, outros motivos, as pessoas, os irmãos, muitos irmãos têm uma tendência a pensar que ganhar dinheiro é ruim, que ser rico é ruim, porque como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? E que você ter dinheiro, isso é ambição, é avareza e etc. E aí não prospera, não cresce. Quando, na verdade, os servos de Deus devem prosperar, sim. Devem prosperar. É muito melhor que você cresça e que você tenha condições de sustentar bem a sua família, a sua casa, os seus filhos, né, do que você viver naquela eterna dependência durante vários anos de todo mundo, pedindo cesta básica aqui e ali e tal e tal. Não, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar de maneira que a gente tenha com que ajudar o próximo, para sustentar o outro, para ajudar os outros.
E é assim que seremos luz em meio às trevas, ajudando e não chegando lá morrendo de fome. Se você quer ganhar aquela alma para Jesus, mas você está morrendo de fome na frente dela, né, passando a maior necessidade do mundo. E isso daí é complicado, é complicado. Então, tem muita gente que tem esse medo, esse receio, né, de prosperar, de ter melhores condições, da empresa crescer, de abrir mais negócio. Começou um comércio em casa, de abrir uma filial, abrir um segundo aqui, ali e tal, e dar mais emprego para as pessoas. Tem muitos irmãos que têm medo disso. Por quê? Não se fala sobre prosperidade bíblica na sua igreja. O tempo todo na sua igreja, quando vai falar de prosperidade, é sempre batendo contra a teologia da prosperidade, mas nunca que para falar que Deus ele pode te abençoar honestamente, que Deus ele pode fazer você crescer e prosperar honestamente na sua vida, e que isso não vai fazer você perder o seu temor a Deus, nem a sua salvação. Um grande exemplo foi Jó, o homem mais rico do Oriente, né? Jó capítulo 1, versos 3 e 4. O homem mais rico do Oriente, e era também o homem mais temente a Deus. Ninguém é na terra semelhante a ele. Então, riqueza não é pecado, riqueza não afasta você de Deus. Uma vez que você foi salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, você pode sim prosperar. E eu acredito que esses poucos motivos que eu citei são mais que suficientes para que, vez ou outra, você que é pastor, você pare para falar um pouquinho com os irmãos sobre isso, sobre gasto, orçamento, finanças, né, para que eles aprendam essas coisas. Porque nem tudo é espiritual, nem tudo é Deus, nem tudo é os anjos. Tem muitas coisas que estão nas nossas mãos para que a gente possa cumprir, fazer e realizar. Amém? Bom, eu sei que o vídeo ficou bem grande, você me perdoe desde já, tá bom? Se ainda estiver acordado aí do outro lado, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Tá? Deixa a sua opinião aqui nos comentários para a gente discutir mais e os irmãos que forem chegando depois poderem ver esses comentários e ir aprendendo uns com os outros, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.